pessoa que vocês vêm pedindo para mim falar há muito tempo. Eu quero falar de um obreiro da Deus é Amor que marcou época em Porto Alegre. Quero falar de um obreiro da IPDA que deixou saudade em Porto Alegre, que marcou época em Porto Alegre. Eu acredito que em outros estados da federação ele também teve uma boa passagem por São Paulo. Era um grande amigo da família Miranda e um obreiro que deixou uma marca muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Quero falar para vocês sobre a pessoa do presbítero José Borges. Eu quero falar sobre o José Borges. Quem não conheceu o José Borges aqui em Porto Alegre? Quem não acompanhou o ministério do José Borges? Bom, meus irmãos, o José Borges tinha umas peculiaridades na vida dele. Eu não sei se vocês sabem, mas o José Borges, apesar de ser um ex-drogado, um ex-viciado, um camarada que se metia em rolo... Mas o cidadão foi muito educado comigo. Arrumou uma cadeira bonita, irmão, tudo cadeira. Cada um tinha que levar a cadeira para sentar. Os que moravam nas imediações, quem está entendendo? A situação que vivia a igreja naquela época. E uma irmã lá uma senhora levou 2 cadeiras. E ele deu uma para mim, eu sentei. Grudei, sentei lá. E estou lá rangindo. Aí me deu vontade de ir embora. Eu vou dar uma volta nesse escuta, o cidadão, me dê uma água, por favor. Aí. Pois não. Mas ele fez sinal para um outro cidadão vir ficar comigo ali. Miserável, você me pegou nessa hora aí, hein? Ele foi buscar água, não tinha nem copo a igreja, aquelas latas de óleo, mazola, aquelas latas quadradas desse tamanho. Ele encheu a caneca, a lata, e trouxe para mim, água quente. Eu cheio de cachaça, de tóxico, tomar água quente. Tomei 2 goles e já me deu até ânsia. Devolvi para ele e ele sorridente falou para mim: o senhor quer mais? Esse miserável. E nisso eu fiquei até o fim do culto. Quem está entendendo aí? Conclusão. O missionário disse: ninguém mais fuma a partir de hoje, não bebe mais. Saiu lá fora, mandou jogar o cigarro, deixou o cigarro solto no bolso e joguei o maço vazio. Lá fora fui acender o cigarro, deu ânsia de vômito. Acendeu outro, a mesma coisa. Peguei uma bagaina de maconha, chamava pacá, hoje é o baseado, né? Foi... Cheguei na João Mendes, falei pro Tuta, bota aí um penhalá para aí, irmão, espreme o limão aí. É o que aquele gordão falou, hein? A partir desse dia, nunca mais saí da igreja. Amém? Só um minutinho. Escuta aqui. Cheguei na minha casa, falei: mãe, agora eu sou crente. Mãe, o quê? Sou crente agora. Você é crente? Onde você teve? Eu estive na igreja do Davi Miranda. Agora sou crente do Davi Miranda. Minha mãe: não, você é crente da igreja Deus é Amor, e o Davi Miranda é o líder, é o presidente. Sei lá, você quer do Davi Miranda. Minha mãe: cuidado com o que você fez. Quem está entendendo aí? Mas aí Jesus entrou de tal maneira no meu coração que eu fiquei doido, irmão. No mesmo dia, à noite. Aquelas vitrolas compridas, você botava o disco e ia caindo. Quem lembra? Que parecia um móvel, parecia uma penteadeira. Novinha, botei no terreiro. Eu namorava uma tal de Ritinha, que era da macumba também. Botei fogo na vitrola e taquei querosene, batei fogo. Incendiou tudo. Peguei os discos, olha, os LPs. Ray Kenneth, os incríveis Beatles, Beatles, no caso, os Rolling Stones, Elvis Presley, Alice Cooper, tudo disco da elite. Quebrei tudo. A Ritinha correu lá, Dona Helena era minha mãe. O Zezinho ficou doido. A minha mãe disse: não, Ritinha está sentindo o gosto do céu. Amém? Sentei na cadeira, falei assim: pai, corta meu cabelo. Meu pai já estava meio assim, deixa que o pai corta, filho. O pai é barbeiro. E cortou, irmão. Caminho de rato para tudo quanto é jeito. Mas cortou. Aí minha mãe disse: olha, só que você para ir na igreja tem que arrumar um sapato, botinha, não fica bem. Eu ia para a vigília sábado. Com uma semana eu já fui para a vigília, hein? E aí eu cerrei a botinha. Medi o salto do meu pai, o Vulcabras, e cerrei. Ao cerrar, a palmeira cortou e o bico virou para cima. Eu andava na rua com o bico virado para cima e eu também olhando para cima, irmão. E Jesus dentro de mim. Mãe, como é que eu faço para falar que nem a senhora fala? Vai na vigília. Eu fui. Chegou lá, não deixaram eu entrar.
aqui você não pode entrar, você não é crente. Sou, não é, sou, não é. Aí fecharam a porta, estava garoando, orei lá fora. Lá dentro orou uns 10 crentes, entre eles a minha esposa, estava lá. Não batizou ninguém, tudo que o irmão falava lá, eu falava lá fora. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia, amém? Calma, não se apresse não, viu? Aí, conclusão, eu orei lá fora, Jesus me batizou lá fora. Aí o pastor disse, entra, vamos trazer, olha aqui, aí foram lá chamar eu. Aí eu entrei acima. E os crentes, tudo com cara de gato, com meu canário. Tudo, ninguém, tudo, uns dormindo, uns cochilando, e eu pegando fogo. Amém? O Peruche, saí na Mangueira no Rio 3 anos. Eu era da comissão de frente, comissão de frente de terno. Quem está entendendo aí? Eu fui da área da bateria, tamborim, e tocava com 2 pauzinhos. Você sabe, cadê? Cadê o Regi? Parecido. Quando toca um pauzinho só, é a pessoa que está aprendendo. 2 pauzinhos é quem conhece a área. Eu tocava com 2 pauzinhos. 13 anos! Entendeu? Mestre de capoeira. Foi tudo nessa vida. Traficante de tóxico, viu, menina? Se soubesse o que é carnaval, você nem passava perto. Carnaval é festa do diabo. Eu digo porque eu estive lá, não é porque me falaram, não. Quem está entendendo? Eu pulava carnaval na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda-feira ia para o salão de baile. Chegava em casa assim, ó. Tô que tô. Tava nada, agora que eu tô que tô. Quer ir no inferno? Você quer ir no inferno? É só você ir pular o carnaval. Você já está no inferno. O sinônimo de carnaval é inferno. Os carnavalescos aqui, as colombinas, os arlequins, por favor, se quiser ficar com raiva de mim, pode ficar com raiva de mim. Quer bater em mim? Bate neles aqui. Eu não. Que negócio é esse? Bate no diácono João Martins, homem forte, robusto. Bate no Ronil, esse barrigudinho aqui, ó. Mas não venha bater em mim, não. Porque eu tenho alergia à burdoada. Se me derem uma burdoada, eu caio na hora. Pois que eu tenho medo de apanhar e de morrer. Eu gosto de viver. O José Borges tinha uma característica dele também bastante complicada. Ele tinha um medo de avião, mas um medo lascado de avião. O José Borges não embarcava no avião, acho que só amarrado. E ainda, eu acho que nem amarrado ele embarcaria no avião. Então era normal dos presbíteros que cuidaram de Porto Alegre ir para São Paulo de avião, chegar lá na frente dos demais nas reuniões, mas o José Borges não, o José Borges ia de ônibus. O José Borges tinha um medo de avião, que ele não entrava num avião. Não sei se era fobia, o que ele tinha esse homem, uma fobia que imbuía medo assim, um medo extravagante. Mas na obra de Deus era um homem muito corajoso. José Borges era um homem de coragem, um homem de perfil e um homem que pregava a palavra de Deus e era usado por Deus no tempo que ainda esses homens da IPDA tinham respeito pelo dom de Deus e falavam com respeito que Deus lhes mostrava e lhes entregava. Aqui em Porto Alegre, na sede, o José Borges tentaram enganar ele várias vezes com mentira, querendo pegar ele no contrapé, e de todas ele saía livremente, com a maior naturalidade, porque os enganosos ele testava. A gente nunca se esquece de um fato que uma vez o José Borges fez aqui em Porto Alegre, de uma moça e um rapaz que se fingiram estar endemoniados, porque esse negócio de estar endemoniados faz tempo que tem safado no meio das igrejas. E essas igrejas aí que trabalham muito com expulsação de demônio, tem muito safado que se finge endemoniado. E esse casal se fingindo endemoniado estava incomodando um culto. E o José Borges perguntou para eles, no meio do trabalho ali, o José Borges perguntou para eles se eles estavam vendo um anjo que sobrevoava os 4 cantos da igreja. E nisso o rapaz abriu os olhos e falou que não estava vendo o anjo. Ora, obviamente ele não estava endemoniado, ele estava fingindo, e o José Borges pegou ele no tranco. Então o José Borges tinha umas coisas muito engraçadas com ele. Mas em se falar da pessoa dele, ele era um homem usado por Deus.
ele tinha uma mensagem boa, ele cuidou muito bem do estado do Rio Grande do Sul. Também não é só a questão do José Borges. Naquela época a igreja tinha respeito a Deus e Amor, e os próprios irmãos aqui em Porto Alegre confiavam muito naquilo que a Deus e Amor pregava. Que eu já falei num vídeo que a Deus e Amor pregou muita coisa e passou muito para os irmãos, depois traiu os irmãos. Chegou dizendo que não, mudando todos os modos doutrinários, mas naquela época os irmãos eram muito respeitosos ao ministério e aquilo que o ministério pregava e pedia. Mas eu marquei neste santo lugar palmas para Jesus. E eu me lembro de um fato marcante na minha vida com o José Borges. Bom, o José Borges, para quem não sabe, ele foi o primeiro homem que a minha esposa viu pregando o evangelho. Ele foi a primeira pessoa que trouxe a primeira palavra para minha esposa no dia que a minha esposa foi na igreja pela primeira vez. Nós marcamos uma viagem para visitar o meu falecido pai na cidade de Camaquã, que é uma cidade próxima a Pelotas, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós fomos aqui da nossa cidade de Ivoti para Porto Alegre. Para lá nós pegarmos o ônibus na rodoviária para irmos para visitar meu pai. Nós íamos embarcar lá em Porto Alegre às 8 horas da noite. Mas eu não sei o que aconteceu, que deu uma coisa assim, um atraso, um branco assim, que parecia que nós estávamos dentro do horário, e nós acabamos perdendo aquele ônibus lá em Porto Alegre. Lembrando que eu e minha mulher não éramos crentes, nem eu nem ela, não fazíamos ainda parte da igreja. Eu conheci o evangelho, nasci num berço cristão e saí, nunca tomei a decisão dentro do evangelho, fui me converter já jovem. Mas sempre indo na igreja desde menininho, acompanhando a igreja, Deus é Amor, Assembleia de Deus, eram as duas que me levavam sempre, porque a minha família era, a família do meu pai era Deus é Amor, a família da minha mãe era da Assembleia, então sempre me levando ali, meus irmãos quando se converteram sempre me levando. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O ônibus atrasou, perdemos o ônibus, mas nós não tínhamos em mente de igreja nada. De repente bateu em nós um sentimento de ir num lugar assim, matar tempo. Vamos dar uma volta, vamos aqui num barzinho, tomar uma coca, vamos em algum lugar. Aí nisso que eu estou indo, me lembrei, não, mas tem a igreja ali, a igreja de Deus é Amor. Vamos lá na igreja, no culto. Vamos lá no culto. Mas eu não queria saber de ser crente, não queria saber de culto. E aí fomos no tal culto. Chegamos lá, estava o José Borges pregando, a gente já sabia do José Borges tudo. Chegamos lá ele pregando. O José Borges pregando, aquele jeito dele debochado, se movendo, se mexendo. O José Borges ele era meio debochado para pregar. Não sei quem conheceu o José Borges na íntegra sabe o que eu estou falando. E o José Borges estava testemunhando a vida dele quando ele ia no carnaval. Daniel, capítulo 6, e o versículo, a partir do versículo 26. Presta atenção, eu vou ler, depois nós vamos conversar um pouco aqui. Escute. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Senta um instante. Olha aqui. Amém?
Eu creio que todos os irmãos conhecem aqui a história bíblica. Conversa não, irmã? Que irmã que conversa aquela ali, ó? Foi. Amém? Quando a Bíblia diz que Daniel foi lançado em uma cova onde havia leões, quem já leu isso na Bíblia? E ali, irmão, diz o texto que o rei passou a noite em claro, não conseguia mais dormir, preocupado com Daniel. E pela manhã ele foi até a sepultura, ou melhor dizendo, até a cova. E ali na beira da cova ele gritou: "Ó Daniel, queira que o Deus que você serve tenha te livrado." E ele respondeu lá daquela cova, a saudação da época: "Ó rei, vive para sempre." Encerra por aí. Amém. Agora chegamos na leitura que fizemos aqui essa noite. Quando o rei ficou sabendo, presta atenção, que Daniel havia sido atirado aonde estavam os leões famintos, e os leões não tiveram meios para o devorar, eu creio aqui pela revelação de Deus, que o rei ficou eufórico. Eu quero crer que ele começou a dizer: "Isso aqui é Deus." Irmãos, ele mudou a constituição do país. O decreto, a lei daquela época, ele mudou. Tudo por causa do Deus que Daniel servia. Porque, irmãos, os leões estavam famintos, querendo alguma coisa para comer. Agora foi atirado carne humana ali, os leões deveriam ter devorado. Mas quando Daniel caiu ali naquela cova, eu creio pela revelação de Deus que o Senhor estava ali com Daniel. Agora o que eu acho interessante é que o rei, eu quero crer aqui que ele mandou trazer a Constituição da época. Traga aqui. Eu sou o rei, eu que mando aqui. Pegou a Constituição, rasgou, bota no lixo ali. Traz pena e papel. Trouxeram pena e papel. Vou escrever. Vou formar um outro decreto aqui agora. Vou começar a escrever. Papel na mão. Olha aqui pra mim. Conversa não. Conversa não, menina. Ô menina. Oxê. Faz criança, não. Deixa ela conversar não. Ajuda aí. É que a outra também está conversando. É muito difícil, não. Traz pena e papel. Trouxeram. Aí ele fez o decreto. Escreveu: "A partir desta data", foi a leitura que lemos, "em todo o domínio do meu reino, a partir de hoje, até onde eu tiver meios para mandar, homens e mulheres terão que tremer e temer diante do Deus de Daniel." Eu tinha dito para minha esposa um dia, conversando com ela num bar um ano antes disso, nós estávamos tomando uma cerveja e eu disse para ela que se ela visse um milagre um dia, que ela acreditaria em milagre, ou será que se ela visse alguma coisa acontecer, ela acreditaria? Ela disse para mim: "Olha, se um dia eu ver uma coisa dessa, eu até não sei qual é a atitude que eu vou tomar, porque eu não sei, nunca não vivi com isso, sou católica desde berço." E nesse dia que nós estávamos lá, acompanhando o culto, a igreja completamente cheia, se endemoniou um monte de pessoas lá perto da minha esposa. Eu já conhecia a história, já sabia como é que era, já fiquei de olho nela para ver se eles iam cuidar. Mas aí as mulheres, as obreiras, cuidaram lá, e umas pessoas começaram a jogar caderno com mole, sabe que se machuca, né? E naquele culto daquela época as pessoas se endemoniavam mesmo, não é que nem hoje essa falácia, essa conversa fiada aí. Quem não estava bem com Deus caía por terra, não precisava empurrar, não precisava fazer nada, caía pelo poder da palavra e da oração. Bom, nisso lá o José Borges termina o testemunho dele do tempo que ele estava no carnaval. Eu vi que a minha esposa estava olhando para o José Borges assim, fixada em cada palavra que ele dizia. E nisso, no final assim, meus irmãos,
No final da pregação dele, a gente se sente vivo, né? A gente volta ali aquele dia, né? Ele ministra, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. E quando ele está orando, Deus permite acontecer um milagre. O milagre que eu e minha esposa conversamos tomando cerveja um ano antes. E ela disse, se eu ver um milagre desse um dia, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu até aceitaria esse Deus aí que tu está falando. E na oração do José Borges, levanta uma mulher da cadeira de roda. Levantou. Levantou, meus irmãos. Levantou sem ninguém fazer nada. Sem ninguém tocar em nada. E a minha esposa ficou apavorada. Aí eu olhei do lado, assim, nós ficamos lado a lado, para nós, quando saíssemos para pegar o ônibus da meia-noite ou 10 horas, era uma vigília, nós íamos sair junto, combinados. Então a minha esposa ficou impressionada e olhando. E o José Borges terminou, decentemente como era, não era que nem essa bagunça de hoje, terminou o culto, deu amém e perguntou quem queria aceitar Jesus. Quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, a primeira mão que eu olhei para o lado e vi levantada foi a mão da minha esposa. Mas eu marquei neste santo lugar palmas para Jesus. Para vocês que perguntaram se eu conheci o José Borges, o que eu acho da pessoa dele, o que eu diria dele, se ele fez mal para algum de vocês. O mundo é tão grande, as igrejas que a gente pastoreia são tantas, eu também pastorei vários lugares. Mas para mim, para nós, ele representou muito. Para os meus irmãos, para a minha família, ele representou bastante. Inclusive, esse culto está registrado na eternidade. O dia que ele pregou e que a minha esposa aceitou Jesus. Toda a sua vida católica, nunca tinha colocado uma saia. Um dia eu vou testemunhar sobre a minha esposa, vou pedir para ela falar junto. Nunca ela tinha colocado uma saia. Não é que nem hoje que os crentes da Deus e Amor da Assembleia, os da Deus e Amor da Assembleia insistem, ou qualquer igreja fica oprimindo alguém para abandonar uma saia. Lá na Suíça eu preguei um culto, uma noite, preguei um culto lá, uma mulher que andava só de calça, no outro culto veio de saia e perguntou para mim se estava bem de saia. O que o senhor acha, pastor? A saia era meia curta. Ele disse, não, tá legal, irmão, porque ela estava de saia. Eu vi um mover de Deus na vida dela. E a partir daquele dia, minha esposa nunca mais usou uma bermuda. Ela colocou saia na outra, aquilo foi sábado, viajamos sábado, domingo, na segunda-feira, ela já fez aquelas saias, aquela época que as irmãs usavam aquela saia comprida, aquela saia de Assembleia de Deus, aquela saia comprida, ela já usou aquela saia. Alguém vai perguntar, mas o José Borges pregou e o José Borges pregou, minha esposa aceitou a Cristo e nós ficamos na Assembleia. Nós ficamos na Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus nós estávamos perto dela, onde nós morávamos tinha igreja e Deus devia ter alguma coisa conosco ali onde nós estávamos. Bom, mas o que eu quero dizer? A paralítica andou, a Maraik se lembrou de um ano atrás, quando nós estávamos tomando cerveja e falando, e Deus proporcionou que aquilo que nós falamos um ano antes aconteceu lá no culto e ela se converteu. E a minha esposa é a única crente da família até hoje. Isso passou-se quase 25 anos. Vocês entenderam? E é a única crente da família até hoje. Houve uma mudança, a família conseguiu entender ela, não perseguiu mais, mas conversão não houve.
Então Deus tinha um plano extraordinário com a minha esposa e usou o José Borges para consumar a conversão dela. E o José Borges, para mim, é um homem extraordinário como servo de Deus. Um homem que ele tinha uma mensagem simples, mas ele era usado por Deus quando ele pregava, ele era usado por Deus nos talentos que Deus tinha dado a ele, e ele cuidou muito bem da igreja aqui em Porto Alegre. Eu poderia continuar falando aqui do José Borges bastante, muitas coisas, mas o que mais me marcou na minha vida foi ele ser usado por Deus para minha esposa aceitar Cristo num culto em que ele pregou. Primeira vez que a minha esposa entrou dentro da igreja, Deus fez cumprir tudo aquilo que nós comentávamos e a conversão dela na pregação do José Borges. Para você que não está entendendo, nesse mesmo dia eu me reconciliei. Eu conheci a igreja, eu nasci no berço cristão, eu fui remando, empurrando até essa idade e nunca me converti, visitava tudo, mas nesse dia daí eu tomei a decisão de ser um cristão. Nós tomamos a decisão no mesmo dia, na mesma hora, e saímos dali já completamente diferentes, porque Deus tinha um plano conosco. Então essa é a passagem, esse é o testemunho. Abençoe e fique em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, trazendo mais um relato, mais uma história verídica e verdadeira de tudo aquilo que nós passamos e vivemos na nossa vida e experiências que nós tivemos no ministério, na nossa caminhada. Tá certo? Fique em Cristo, irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados e confundidos. Que coisa! Amém! Isso é vida, senhores! Amém! Fiquem tranquilos, acalmai-vos, senhoras e senhores. Acalmai-vos, porque o general Jesus está aqui, viu? Ô diabo, escuta aqui, como é que você chama o teu nome? Fala o teu nome aí! Pombagira. Como é que é? Pombagira. Chama Pombagira, Jesus! Amém. Ô Pombagira, escuta aqui, você está na vida de mais alguém aqui na igreja, tá? Como é que é? Aonde está a Pombagira aí? Está amarrada em nome de Jesus. Caiu lá, caiu lá, caiu outra lá, caiu mais outra, caiu mais outra, caiu 4 pessoas, igreja! Glória a Deus! 4, 5, o capeta endoidou, 6, 7, queima Jesus! Queima ele! Queima Pombagira, Jesus! Amarra Pombagira! Encorrenta Jesus! Amarra Jesus! Que coisa! Queima ele, Jesus! Olha lá, obreiro! 8 pessoas! Presbítero José Borges, que saudade deste homem de Deus. Mas no meu canal, a primeira... Olha, eu me lembro muito bem que quem andava sempre com o presbítero José Borges, ele era o cooperador José Santos. Meu Deus, era jovenzinho também. Oh, meu Deus. Né? José Santos andava muito com o presbítero José Borges. O presbítero José Borges, ele era ali da região de Campo Limpo, Zona Sul. E eu era mais da região ali do Grajaú, Vila São José, né? Enquanto o presbítero José Borges era mais ali de Campo Limpo, São Luís, né? Taboão da Serra, né? E eu era da parte contrária lá da Zona Sul. E que bênção! Queima, queima, queima com fogo da glória! Mas nós estamos falando de alguns, irmãos, porque não há tempo de falar de todos. E também o presbítero José Borges. Quem não se lembra deste grande homem de Deus também? Presbítero José Borges.
Muitas pessoas dizem, mas fulano, ciclano, tal. Irmãos, quem não teve ou não tem nenhuma falha, seja o primeiro a atirar a pedra. Seja o primeiro a atirar a pedra. Eu já vi muitas pessoas falando, até de homens de Deus que partiram, mas eu quero dizer a você o seguinte, irmãos. O presbítero José Borges mesmo, quando eu soube, que ele tinha partido, isto doeu o meu coração. Por quê? Porque nós éramos muito amigos, muito amigos mesmo. Eu já não morava mais no Brasil, mas quando eu soube da sua morte, que foi, meus irmãos, para mim um descuido muito grande, porque eu acho que deveriam cuidar melhor dele, Quem deveria cuidar melhor dele? O ministério. O ministério deveria cuidar melhor deste grande homem de Deus, o pastor José Borges. Enfim, irmãos, muitos homens de Deus, se eu for... E os crentes, tudo com cara de gato, com meu canário, uns dormindo, outros cochilando, e eu pegando fogo. Amém? Botaram eu para tomar conta de uma igreja que só não tinha ninguém, irmão, só tinha eu mesmo. Não tinha ninguém. Aí fui para a Feira dos Baianos, era chamado Feira dos Baianos. Botava aquelas pernil e cortava, se vendia na balança. Quem já viu isso? Já viu falar? Aí fui lá, irmão, baile de chuva, era assim, eu sozinho. Aí chamei um rapaz para me ajudar, nem crente era. Arrumei uma caixinha de maçã e fiz uma oração lá, glória, glória, naquela corneta. Caiu endemoniado para tudo quanto foi lado. Eu cheio do Espírito Santo, irmão. Quem está entendendo aí? Nem escovar dente não escovei esse dia. Para não quebrar o jejum. Que sabedoria, né? Ninguém explicava, não sabia. Caiu uns 40, irmão. A baianada, olha o olho dos baianos para cima de mim. Esse homem é que nem o Padre Inciso. Aí, irmão, depois que expulsei os diabos tudo e falei, quem quer receber coisa bonita? E blá, blá, blá. Aí o paralítico andou. Aí todo mundo, vem aqui que eu vou dar o endereço. Eu marcava com uma caneta assim. São Luís, Romaria 48. Pastor José Borges, já era pastor, irmão. Uma semana, nem batizado não estava. E já botaram eu para dirigir igreja sem ser batizado. Quem está entendendo? E no dia do batismo, alguém cismou que eu não podia batizar. Eu entrava na água, eles me tiravam. Eu entrava, eles me tiravam. Eu fiquei atrás da moita. Mas eu já dirijo igreja, eles não deixam batizar? Você entendeu? Já dirigi igreja. Isso em 71. Fiquei atrás da moita. Aí o pastor Laércio, glória a Deus. Aí eu entrei falando línguas. Batizado no Espírito Santo. Aí, pastor, eu quero batizar. Pastor, vem, irmãozinho, aleluia. Aí o pastor me batizou. Saí fora da água. Quem mandou você batizar? Foi ele lá. E quem ia pôr a cara? O pastor Laércio era o vice-presidente da igreja. Quem entendeu aí? Aí com 15 dias me chamaram para ser cooperador. E eu falei para um rapazinho de cor que tinha lá, cidadão bronzeado abusadamente pelos raios solares. Tem que falar certinho que sair da cadeia. Racismo. Deu para entender, não? Cidadão de cor bronzeado abusadamente pelos raios solares. E ele era cooperador, e ele andava só assim. E o irmão me deu uma plaquetinha. Você é secretário, você vai fazer a carteirinha. Eu já fiz a minha, já assinei. Minha mãe botou um botão assim, já botei ela assim. A afinada, a irmã Anitta já me deu um paletó, me arrumou uma gravata, pus o paletó e ele ficou para baixo do joelho, 4 dedos. Ela não enxergava e disse, ficou sob medida. A gravata ela me deu não. Ficou aqui a gravata, bati aqui, ó a gravata. Aquela bucha. Se alguém me chamasse, eu tinha que virar toda, sobre o estou duro. Mas eu estava. Aí meus colegas falaram, olha o Zé da Vila, irmão, ficou rico. Foi para a igreja do Davi Miranda e já está de paletó e gravata. Não é assim a conversa? Sim ou não? Aí, cooperador, com 3 meses, diácono. E os irmãos não queriam deixar eu entrar na igreja antes, na semana que eu aceitei a Jesus, porque diziam que era muito malandro, esse cara é malandro, o cara quer pegar o dinheiro da igreja. Jesus faz eu um dia pegar naquele microfone lá e eu quero quebrar isso tudo na palavra. 3 meses diácono. Fui para o São Luís e fiz esse culto que eu estou falando a vocês. Irmão,